Hoje no CRA Entrevista vamos falar sobre uma das pessoas mais importantes dentro de uma organização, o líder. Mas antes da gente entender o que torna esse profissional tão importante assim, não esqueça de curtir o nosso vídeo, de se inscrever no canal a serviço da administração e de ativar as notificações. Convidamos um dos maiores especialistas do Brasil em liderança para falar sobre esse assunto. O CRA Entrevista tem o prazer de receber César Souza. Muito obrigada por participar do nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Que bom. Bom, eu acho que seria muito interessante a gente começar o programa definindo, quem é um líder em uma organização. Olha, uma organização normalmente tem vários líderes, a gente não pode só afunilar em uma pessoa. A gente não pode confundir liderança com cargo. Claro que uma organização tem um presidente, tem alguns diretores, e pela função que eles exercem, muitos deles, além do cargo, são também líderes. Mas tem líderes, eu diria assim, em vários níveis da organização. Numa fábrica, um supervisor lá na frente é um líder. Um cara também que está coordenando uma força de vendas, a equipe de vendas ou um canal de vendas, também é um líder, está liderando um processo. Eu diria assim, liderança é toda aquela função que é capaz de exercer influência sobre os outros. Liderar é a arte de influenciar outras pessoas. Então, eu acho que essa palavra liderança ela deveria ser sempre utilizada no plural. Uma organização tem líderes, uma família tem líderes, uma comunidade tem líderes. Toda aquela pessoa que tem a capacidade de influenciar o rumo dos acontecimentos, de transformar as situações, de fazer com que as coisas aconteçam, são líderes, na realidade. Não necessariamente quem está ocupando um cargo. Como você bem mesmo falou, são vários líderes dentro de uma organização. Como criar uma relação harmônica, entre todos esses líderes? Esse aí é o pulo do gato. E aí são alguns que têm essa habilidade de serem realmente integradores, de conseguir obter o melhor das pessoas e criar essa harmonia. Mas o que a gente vê na maioria das organizações, das empresas, a gente vê muito mais situações de conflito do que de colaboração. Integração é um dos maiores calcanhares de Aquiles de uma empresa. O nível de integração realmente é muito baixo, na maioria das empresas que eu conheço. Então, as pessoas têm que fazer um esforço hercúleo muito grande para poder manter um bom nível de integração, de colaboração e de serem produtivos. Mas, infelizmente, isso é muito mais exceção do que a regra. Aí, os verdadeiros líderes são aqueles que são integradores. São aqueles que fazem com que as equipes, ou dentro de uma só equipe, ou entre as equipes, que haja essa integração. Eu sempre digo assim, os bons líderes são aqueles que são construtores de pontes. Pontes entre pessoas de uma equipe, pontes entre as equipes, ponte entre a empresa e a situação externa dela, com os clientes, com canais de vendas, com fornecedores, com as comunidades e assim por diante. Quer dizer, o líder não pode ficar só circunscrito dentro de uma empresa. O líder realmente competente, eu chamo assim, é o líder 360 graus. É aquele que, além de liderar a sua equipe, ajuda também a liderar a interação dessa equipe com as outras equipes e a interação da empresa com esses públicos externos, são os clientes, parceiros, fornecedores, comunidade, investidores e assim por diante. E como chegar nesse nível? Experiência, algum preparo especial? Olha, eu acho que ambos, Eu acho que o preparo é fundamental, mas eu acho que essa atitude de ser mais integrador ou não é muito uma atitude pessoal, está muito dentro da própria pessoa, Tem pessoas que fazem excelente curso, o cara pode ir para Harvard fazer um curso de liderança, mas se ele intimamente é uma pessoa que é individualista, que não está nem aí, não vai adiantar. O curso não é o curso que modifica as pessoas. Eu acho que depende muito dos desejos, ambições, experiência da própria pessoa. E a experiência, sim. E às vezes o que acontece é assim, a pessoa teve experiências que agindo sozinho, individualmente, deu certo. Aí continua repetindo essa experiência que deu certo lá atrás. Só que as circunstâncias mudaram. A experiência também pode servir ao contrário, quer dizer, a experiência demonstrou que é melhor construir pontes do que construir silos, construir feudos, construir paredes. Então o indivíduo tende a ser mais um articulador. Eu acho que hoje uma das boas características dos líderes eficazes é essa capacidade de articulação, eu sempre uso a expressão assim, costurar as relações entre os membros de uma equipe, entre as equipes, e essa capacidade de articulação que pode fazer uma diferença. A gente consegue definir as principais demandas de um líder, assim, cada um dentro da sua categoria, enfim, mas de uma forma geral? Assim, as demandas importantes para um líder ter sucesso hoje,
Primeiro é a capacidade de definir um propósito para a sua equipe, ou para a sua empresa, ou para a sua família, ou para a sua comunidade. Quer dizer, o senso de propósito, eu acho que é uma coisa muito importante, né? É o que dá o rumo, o que é a cola que une as diferentes pessoas e os diferentes interesses em torno realmente de um objetivo comum. A outra demanda importante, eu acho que é formar outros líderes, e não apenas seguidores. Um dos erros que eu acho que muitos líderes cometeram no passado é que se preocuparam mais em formar seguidores do que outros líderes. Então essa capacidade de formar novos líderes vai ao encontro daquela grande necessidade que as empresas têm de formar sucessores. A gente sabe que a falta de sucessores é um dos maiores também problemas que as empresas enfrentam. Nas empresas familiares, por exemplo, poucas são aquelas que sobrevivem ao desaparecimento do seu fundador, porque o fundador não teve a preocupação de formar sucessores. Então essa é outra grande demanda. Uma outra é o foco nos resultados, porque não existe liderança sem resultados. Não adianta ser um bom líder se não entrega resultados, se não ajuda uma empresa a faturar, ou a ter rentabilidade, ou a ter sucesso, ter uma boa imagem, assim por diante. Tem muita gente que é bonzinho, quer dizer, você é um líder, fica ali acomodado, fazendo as coisas, mas não produz resultado. Como ajustar essas duas coisas? Ser um líder companheiro da sua equipe, mas também um líder que tem que estar atrás dos resultados. Mas muita gente faz uma opção. Tem gente que gosta muito só de entregar resultados, mas não cuida de equipe, nem das pessoas, nem dos clientes. Às vezes tem gente que se preocupa muito em agradar, ser legal com as pessoas da sua equipe, mas não consegue entregar resultados. Então ambas as soluções não são das mais inteligentes, né? Eu acho que o mais interessante é os competentes são aqueles que conseguem unir a capacidade de entregar resultados com a capacidade de criar um bom clima no trabalho, com a equipe e assim por diante. César, você nos disse que um dos principais papéis do líder é motivar a equipe. Mas quem é que motiva o líder? Olha, o líder, primeiro eu acho que a motivação é intrínseca. Eu acho que a verdadeira motivação vem de dentro das pessoas. Quando uma pessoa tem um compromisso muito grande com o seu propósito de vida, essa aqui é a verdadeira motivação. O que motiva um líder realmente é quando ele ou ela está trabalhando numa empresa cujo propósito da empresa é coerente com o propósito da própria pessoa. Então, por exemplo, eu não gosto de armas. Eu jamais me daria bem sendo líder de uma empresa que fabrica armamentos. Eu também não fumo e não gosto de fumo, porque acho que é prejudicial à saúde. Eu jamais me daria bem trabalhando numa empresa cujo negócio é produzir cigarros ou coisas de fumo, etc. E tal. Então, o senso de propósito de uma pessoa é o maior motivador. Quando existe um encaixe entre o propósito de uma empresa e o propósito íntimo da pessoa, aí isso é que motiva. A outra coisa que motiva bastante são os valores de uma empresa. Então, quando eu estou trabalhando num local cujos valores são coerentes com os meus valores pessoais, a pessoa está dando o melhor de si. Então, eu acho que assim, quando eu estou trabalhando também dentro da minha vocação, daquilo que eu gosto de fazer, que eu me divirto fazendo, que eu tenho prazer em fazer. Então, assim, propósito, valores, vocação, são os maiores motivadores de um líder. Então, o que é que motiva um líder? São essas coisas. Agora, claro, também se o líder trabalha numa empresa, tem um acionista, um conjunto de acionistas que são relevantes, que também são motivadores, que dão apoio, etc. Isso ajuda também a motivar o líder. Porque às vezes você tem tudo isso, tem propósito, tem valores, tem tudo, mas está lidando com pessoas, às vezes acionistas, um fundo de investimento, outros que não tem nada a ver. Que a pessoa não se sente feliz em lidar com aquelas outras circunstâncias, né? Então, esses são fatores que motivam. Em 1992, o César foi nomeado pelo Fórum Econômico Mundial como um dos 200 líderes globais para o amanhã, para o futuro. Naquela época, 27 anos, César, qual era o perfil do líder bem-sucedido e como eles vislumbravam, né, o líder do futuro? Veja só, havia naquela época, eu acho que houve uma mudança muito grande entre o que acontecia 20 e poucos anos atrás e hoje, no que diz respeito à liderança, né? O principal é, assim, hoje uma maior consciência com a responsabilidade social de uma empresa e do próprio líder. Uma maior consciência com respeito à diversidade, coisa que não existia muito na época. Estava se tateando na época algumas ideias, algumas coisas sobre isso, mas não havia preocupação com o propósito realmente da organização. O maior critério era lucro, simplesmente o lucro de uma empresa, né? As pessoas eram avaliadas pela capacidade de dar lucro.
Eu acho que nesses últimos 20 anos houve uma evolução muito grande, em que além de dar o resultado, o lucro final, etc., mas também tem que desenvolver uma imagem adequada, tem que ter responsabilidade social, respeito pelas pessoas, respeito pela diversidade. Tem que fazer alguma coisa que seja um propósito com P maiúsculo. Eu acho que essa é que foi a grande mudança, além dos aspectos tecnológicos. Quer dizer, há 20 e poucos anos atrás, 1992, não existia um negócio chamado www. Né? Essas 3 letrinhas não, uma letrinha repetida 3 vezes, que mudou tudo. A gente mudou de patamar a partir dessa liberação do uso da internet, sem direitos proprietários, sem direitos autorais, etc. A gente mudou a forma de estudar, de aprender, de trabalhar, de se divertir, de se comunicar. Isso mudou completamente também a ligação dos líderes com os seus liderados. E a arte de liderar mudou. Então, no dia mesmo eu estava pensando nesse assunto. Será que vai existir liderança por controle remoto? Porque tinha uma época em que as pessoas trabalhavam todo mundo junto no mesmo ambiente de trabalho. Então, hoje a gente vê o quê? Home working. As pessoas trabalham, muita gente trabalha em casa. Muita gente trabalha no tal do coworking, não necessariamente dentro da empresa. Então, veja, por exemplo, um conceito que existia na época, o conceito de supervisão. O que é supervisão? Supervisão é supervisão, visão do olho, ou seja, aquele líder que andava supervisionando, ou seja, olhando o trabalho da sua equipe. Então, a proximidade levava aquilo. Hoje, esse negócio de supervisão mudou completamente. A supervisão hoje é virtual, porque tem gente trabalhando em casa, tem gente trabalhando em coworking, tem gente trabalhando em outros locais, tem gente trabalhando no trânsito, enquanto está dirigindo para o trabalho, ou no trem, ou no metrô, está trabalhando de alguma forma, e está conectado, tem gente trabalhando em outros países. Então, hoje é fácil, eu posso ter, como alguns clientes que eu tenho, empresas cuja parte de um produto ou de um serviço é feito na Ásia, parte nos Estados Unidos, parte aqui no Brasil. E como tem problema de fuso horário, significa que a empresa está ligada 24 horas por dia. Porque na hora que uma turma aqui no Brasil vai dormir, a turma da Ásia está acordando. E vai pegar naquilo que aquela turma do Brasil produziu, entrega o pessoal da Ásia, que produz alguma coisa, avança, e passa o projeto para o pessoal que está nos Estados Unidos ou na Europa, que aí avança e volta para o Brasil quando o cara já dormiu, acordou no outro dia, não para. Então essa é uma forma assim, de ter, praticamente, não é 3 turnos de trabalho, mas é ter trabalhos simultâneos em locais diferentes devido ao fuso horário. Tudo isso graças à tecnologia. Então a pergunta é a seguinte: como é que é liderar um grupo de trabalho que está disperso, Ásia, Estados Unidos e Brasil? É muito mais complexo do que o que era 25 anos atrás, né? Quando a tecnologia não existia dessa forma sofisticada e todo mundo trabalhava mais ou menos junto. Quando você escreveu Você é Líder da Sua Vida, em 2007, se eu não estou enganada, isso, você imaginava o que estaria por vir? Porque você falava ali do líder 2.0, agora a gente já é líder 4.0. Exatamente. Eu acho que esse livro tem um caráter assim, eu acho que fui um pouco visionário, né? Assim, sem nenhuma falsa modéstia, mas eu acho que eu comecei ali em 2007 a antever um pouco o que vinha pela frente. Então, algumas das características que eu estou colocando do líder, por exemplo, na época eu chamava causa, um líder tem que ter uma causa. Hoje já não é mais a palavra causa, é propósito, mas no fundo é a mesma coisa. O líder tem que ter uma causa. Então, eu falava, o Nelson Mandela, por exemplo, tem uma causa extraordinária. O Kennedy tinha uma causa. O Steve Jobs estava ali, vivo ainda, e dizia, tinha uma causa. Ele queria, dizia, o meu negócio é colocar a vida ao alcance da palma da mão das pessoas. O controle da vida ao alcance. E realmente isso acontece hoje. Você faz praticamente grande parte do trabalho, do seu divertimento e tudo está ao alcance da palma da mão, que está dentro de um iPhone. Então esses caras tinham uma causa pela qual eles trabalhavam e lutavam. Hoje chama-se propósito, mas eu conseguia já vislumbrar isso. Também a necessidade de formar outros líderes. Falava, não é possível que os líderes não consigam formar sucessores. Essa ideia de 360 graus, de que o líder não pode ser só líder de uma equipe, tem que ser da equipe que é liderada por ele, que é subordinado. Isso aí não é liderança, é chefia. O verdadeiro líder, além da sua equipe de liderados, também lidera para os lados, seus pares, lidera para cima, lidera o próprio líder, lidera fora da empresa, lidera fornecedores, comunidades, formadores de opinião, clientes e assim por diante. Então, eu acho que ali eu plantei uma semente. E por isso que eu chamava do líder 2.0, dizer, o líder do passado é 1.0, esse tem que ser 2.0. Só que de 2007 para cá, nesses últimos 10, 12 anos, as coisas têm evoluído numa velocidade exponencial.
Então, mesmo aquilo já está tendo que olhar para frente. Então, já não é mais o 2.0, já é o mundo 4.0, que é esse mundo da robótica, da mecanização, da inteligência artificial, o mundo em que as coisas estão interconectadas e crescendo numa velocidade exponencial. Então, o líder tem que ser um líder agora exponencial, não mais um líder incremental. O 2.0 ainda era um incremental. O 4.0 ele tem que ser exponencial. Ou seja, ele tem que dar saltos qualitativos, ele não pode mais caminhar em direção ao futuro, porque quando ele chega lá, o lá não vai estar mais lá. Sim. Então ele tem que dar saltos em direção ao futuro. E isso está exigindo muito. É isso que é a causa da angústia de muita gente, que não consegue lidar adequadamente com esse nível de pressão e de mudança vertiginosa que a gente vive. Recentemente, o César esteve no CRA apresentando a palestra cujo tema é Seja o líder que o momento exige, que inclusive é tema de um dos livros dele. César, o que o momento está exigindo do líder atualmente? Olha, o mercado e, de modo geral, as circunstâncias, né, como mudaram muito, estão exigindo do líder, primeiro, uma capacidade de integração muito grande, de ser um articulador, um ente muito mais integrador do que foi no passado. Está exigindo a capacidade de serem pessoas mais visionárias, olhando mais para o futuro do que do passado. Quer dizer, não adianta mais estudar o passado para aprender como é que eu vou me comportar. E tem que olhar para o futuro para aprender como é que eu preciso me comportar daqui para frente. E não de o que é que deu certo atrás, né, no passado. Eu acho que o líder exige pessoas com um nível de sensibilidade muito maior do ponto de vista social e ambiental também. Nós estamos vivendo uma crise muito grande aí no nosso planeta, né, com toda a destruição do meio ambiente que está acontecendo, e que é papel dos líderes realmente repensarem isso, porque senão no futuro nós não vamos ter planeta para viver. Nós vamos ter que mudar para Marte, todo mundo. Também exige assim, que o líder seja muito mais educador do que foi no passado. Educador na família, dentro de casa, com os próprios filhos, educador de suas equipes, educador da comunidade na qual está inserido. Eu acho que essas são demandas que o mercado realmente e o momento está exigindo. Na sua opinião, qual o principal desafio que um líder tem na sua carreira? Acho que o principal desafio é a coerência de valores pessoais com o que ocorre às vezes com as tentações do dia a dia. Manter-se coerente entre o que diz e o que faz, entre o que acredita e o que às vezes é forçado a fazer. E decisões são forçadas a tomar. Acho que o principal desafio é esse, é manter uma coerência muito grande e não perder o rumo, né? Manter-se dentro de um rumo e de um propósito que tenha definido para si. Bom, para a gente encerrar o programa, qual é a essência da liderança? Olha, a essência da liderança, essa resposta vale $1 milhão, né? Eu não tenho uma resposta. Às vezes uma boa pergunta é melhor do que qualquer boa resposta. Eu não acho que a essência da liderança seja só um ponto, né? Mas eu continuo achando assim, um conceito muito antigo sobre liderança, mas que eu acho que continua válido até hoje, é esse que eu falei no início aqui. Liderar é a arte de influenciar pessoas. A essência da liderança está na capacidade da pessoa de influenciar os outros, de mobilizar equipes, ou familiares, ou comunidades, ou outros líderes, mobilizar em torno de um objetivo comum. Influenciar e mobilizar. É essa capacidade de vislumbrar o futuro, desenhar e construir conjuntamente com sua equipe ou com as pessoas que estejam ali envolvidas essa visão de futuro e mobilizar as pessoas para dar o melhor de si em busca de chegar nesse futuro. No fundo, é a arte de construir o futuro. O líder, a essência dele, dos aspectos importantes, é a capacidade de transformar. Quer dizer, um líder não é só para eficientizar o que já existe hoje. Eu vou fazer um pouquinho melhor aqui. Isso não é liderança, isso é um gestor, isso é um chefe de uma coisa, isso é alguém que está ali fazendo uma coisinha um pouquinho melhor. Eu acho que no mundo que a gente vive hoje, o líder tem que ser um líder transformacional. Tem que criar condições de transformar a realidade no qual nós vivemos. Bom, com essa mensagem a gente encerra o CRA Entrevista. César, muito obrigada. Muito obrigado a vocês também. E obrigada a você que ficou conosco em mais uma edição do CRA Entrevista. Não esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal a serviço da administração e de ativar as notificações. Até a próxima!